saúdo os irmãos na paz do Senhor. Eita responsabilidade, Jesus amado. Não é fácil. O dia que minhas pernas não tremer, eu acho que eu não consigo pregar. Meus irmãos, o salmo do tema dessa campanha, salmo de número 126, eu vou ler aqui, na tradução da minha Bíblia, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Podeis sentar, meus irmãos? Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, quando o pastor me falou a respeito de que o pastor que estaria aqui não ia poder estar presente, se eu poderia substituir, eu disse sim, porque devemos estar preparados, somos obreiros da casa do Senhor. O servo do Senhor, ele precisa estar preparado como quem vai para uma guerra. Ele precisa estar posto o capacete da salvação, ele precisa estar vestido a couraça da justiça, o escudo da fé. Ele precisa estar preparado, porque o inimigo, ele não vai marcar horário para te afrontar ou para afrontar o povo de Deus. Ele não marca horário, por isso devemos estar preparados em todo o tempo. Em todo o tempo seja alvos as tuas vestes. Jesus em breve vem, ele não vai avisar. Ele vai vir como ladrão de noite. O ladrão não avisa, ele vai lá e arromba e rouba. Aleluia. Por isso devemos estar preparados. E nesta noite nós estamos preparados para que Jesus fale no meio do seu povo. Amém, irmãos? E eu durante a semana fiquei pensando: Deus, aonde o Senhor me direciona? E aí eu procurei as passagens bíblicas ou os textos aonde eu entendia que alguém levando a semente chorando trazia consigo seus molhos. Então eu fui buscar lá em Paulo, e aí eu comecei a estudar a vida de Paulo. E Paulo, uma certa feita, ele disse assim: agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo, ele andava semeando e pregando a preciosa semente, mas ele era muitas vezes martirizado. Paulo estava numa certa cidade e teve que fugir dentro de um cesto. Paulo estava numa cidade e foi apedrejado por pregar a palavra de Deus. Paulo, ele estava viajando e o navio afunda, aleluia, e ele vai lá para uma ilha, e lá ele foi picado por uma serpente. Mas Paulo, ele não desistia, porque quando abria os seus olhos, ele lembrava de Timóteo, que a sua preciosa semente estava germinando. Paulo lembrava de Tito. Paulo lembrava, aleluia, de muitos, aleluias, cooperadores do evangelho com ele. Então Paulo não desistia de levar a preciosa semente. Eu parei e pensei: Senhor, será que dá para encaixar, aleluia, a parábola do semeador, a qual o próprio Cristo, falando para os seus discípulos e a multidão, ele conta uma parábola e dizendo assim: o semeador saiu a semear, aleluia, e a semente, algumas delas caiu pelo caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outras caíram em pedregais. Nasceu muito rápido, a semente brotou rápido, aleluia, mas não tinha terra, não tinha como enraizar, e logo
fogo morreu, quando o sol veio morreram, outras caiu entre os espinhos. A Bíblia é bem clara e mostra a semente entre os espinhos. Quando a semente tenta brotar, os espinhos a sufocam, mas houve umas que caiu em terra boa. Eu creio que aqui tem terra boa, tem semente de Deus sendo sementado aqui. Receba nesta noite, porque a Bíblia diz que essa que caiu em terra boa produziu 30 vezes, 100 vezes mais. Em nome de Jesus, receba essa semente aí, receba o poder de Deus nesta noite. Tem uma preciosa semente aqui nesta noite para você. E Deus foi me levando e me mostrando coisas gloriosas. Mas ele disse: filho, se atente ao Salmo 126, que coisa gloriosa, um salmo de 6 versículos com coisas gloriosas para a gente aprender. E aí, eu me debrucei sobre o Salmo 126, e eu descobri coisas maravilhosas a respeito desse salmo. O Salmo 126, ele faz parte, aleluia, de um conjunto de salmos, que são 15 salmos, do 120 ao 134, chamados salmos de degraus, salmos de romaria, salmos de romagem ou de peregrinação. Os peregrinos que andavam ao entorno de Jerusalém, eles iam para Jerusalém, para o templo, e eles iam salmodiando esses salmos. O salmo de número 120, o de 121 que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O 123 faz parte também, e o 126 agora. Esse povo, irmãos, que aqui está relatado, é um povo que está voltando para a sua terra depois de 70 anos de escravidão. O Salmo 126, ele retrata um povo que não tinha esperança na Babilônia. Ele retrata um povo que estavam lá de novo em cativeiro. É por isso que eles dizem: quando o Senhor nos trouxe de volta de novo. O Senhor de novo tirou eles da escravidão. Eles haviam sido escravizados lá no Egito. A Bíblia diz que quando Abraão, aleluia, teve o seu filho Isaque, depois veio Jacó, aleluia, teve os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Ele estava ali, Jacó, na sua terra, a qual Deus havia preparado para ele. Mas houve um acontecimento lá. Um moço chamado José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá no Egito. E a Bíblia é bem clara em nos mostrar e conhecer a história de José. Nós vemos José passando tudo que passou lá no Egito, mas o Senhor honrou José como governador do Egito. E quando a fome veio, aleluia, José trouxe, autorizado por Faraó, toda a sua família para o Egito. E ali veio Jacó e sua família, e cresceram muito, se multiplicaram e foram escravizados tempos depois. Por quem não conheceu José, foram escravizados. De 400 a 430 anos, aquele povo clamou ao Senhor, que o Senhor lhe desse libertação. Aquele povo clamou ao Senhor, aleluia, que o Senhor os tirasse daquela terra, porque havia uma promessa de Deus para aquele povo, aleluia. Preste bem atenção na fé do homem de Deus. José, quando morre, ele chama alguém lá e diz assim: ei, vem cá, um dia o Senhor cumprirá a sua promessa, e ainda que eu não esteja vivo, os meus ossos eu quero que levem para a terra prometida. Isso é que é crer numa promessa de Deus. Irmão, se você tem promessa de Deus nesta noite, eu quero dizer para você, ainda que você morra, Deus pode cumprir a promessa que tem sobre a tua família, sobre os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. 430 anos, o povo clamando, e o Senhor um dia aparece
para Moisés lá no deserto e fala para ele: ei, vai e liberta o meu povo. Aleluia. Não é muito diferente a situação desse mesmo povo aqui. Aleluia. Depois que o Senhor tirou eles com mão forte do Egito, o povo ficou um tempo buscando a Deus, um tempo adorando a Deus, mas um dia esse mesmo povo começou a cair no esquecimento as maravilhas do Senhor. Aleluia. E Deus levanta reis, Deus levanta profetas para avisar o povo. Aleluia. Jeremias foi um desses profetas que foi levantado, aleluia, para avisar o juízo de Deus sobre aquele povo. Jeremias, ele pregava a palavra, aleluia, e alguns tinham ele como entreguista, outros tinham ele como um traidor da pátria, mas ele levantava a sua voz. Irmão, saiba de uma coisa: sempre haverá uma voz que clama no deserto. Aleluia. Pode ter muitos joelhos se dobrando perante Baal, mas ainda tem profeta, homem e mulher de Deus, com a palavra da verdade, aleluia, para pregar aquilo que Deus quer que seja pregado. Então nesta noite eu quero te dizer: tem, aleluia, semeadura para você nesta noite, tem uma preciosa semente de Deus para você nesta noite. Deus vai abrir os teus caminhos, o Senhor Deus vai fazer, aleluia, como as torrentes do Negueb, aleluia. O Negueb ficava ao sul de Israel, e quando começava a chover, as torrentes descia e elas iam alimentando o campo, e a semente ia brotando para a honra e a glória do nome do Senhor. Que texto maravilhoso! Quando o Senhor restaurou a Sião a sua sorte, ficamos como quem sonha. Ciro decretou, o persa, ele havia conquistado as terras a qual Nabucodonosor havia conquistado anteriormente. E a primeira atitude que Ciro tem quando chega ao reinado, ao poder, é decretar, aleluia, a libertação dos judeus. 70 anos sofrendo, 70 anos orando, 70 anos esperando. Irmão, será que isso tem a ver com aquilo que você está passando? Será que o seu sofrimento já chegou a tanto? Será que as suas esperanças já estão desvanecendo? Ah, irmão, tem 15 dias que eu estou sofrendo, tem 1 ano que eu estou sofrendo. 70 anos esperaram no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Saiu o decreto, e os judeus começam a se espalhar a notícia: ei, nós estamos libertos, me belisca aí. Eu acho que não é verdade. Estavam como quem sonha muitas vezes é assim: opa, a coisa é tão boa, e alguém diz para o outro assim: eu recebi uma coisa tão boa, me belisca aí para saber se é verdade. Eu quero dizer para você: é verdade. Deus tem coisas tremendas para a tua vida, Deus tem coisas tremendas para o teu lar, Deus tem coisa tremenda para o seu relacionamento, Deus tem coisa tremenda para os teus filhos. Ah, pastor, meu filho está nas drogas. Deus tem coisa tremenda. Você vai ver ele pregando e testemunhando, e você vai dizer: me belisca aí, que eu não estou acreditando que Deus fez, continuará fazendo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, irmão, como é bom se debruçar nas palavras do Senhor. Aleluia. Como é bom se debruçar na palavra do Senhor. O versículo de número 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sabe aquela pessoa que olha você na prova e fica tirando onda?
Aquela pessoa que vê você na prova e diz: ei, essa prova nunca vai acabar não? Será que não aconteceu alguma coisa? Como os amigos de Jó foram visitar Jó e começaram a colocar em dúvida a integridade de Jó. E Jó não precisava se defender, porque Jó tinha alguém que poderia defender ele. Aleluia. Oh, irmão, como é bom ser um crente, manter a sua posição. Como é bom crente manter a sua posição. Sabe por quê? Aleluia, aleluia. Jó fazia algo que Deus se agradava, e a Bíblia diz que os filhos foram dar volta e se apresentar ao Senhor. Entre os filhos de Deus estava ele, Satanás, o acusador, e ele chega lá diante de Deus e diz: ei, e Deus olha para ele e diz: testemunhou Deus de Jó, tem visto o meu servo Jó, homem reto, homem bom, homem temente, se desvia do mal. Oh, irmão, como é bom alcançar testemunho de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, ainda que Deus permita o Satanás tocar na sua vida, ainda que Deus permita ele tocar nas suas posses, ainda que ele permita você ficar enfermo, saiba de uma coisa: o meu Redentor vive, como disse Jó, aleluia, e ele se levantará para poder estar contigo, para poder te defender e te abençoar, porque ele é poderoso. Aquela que olha para você e diz: ei, a prova dessa aí nunca acaba. Não. Irmão, esse daí não tem jeito não. Eles vão ter que dizer: grandes coisas fez o Senhor por ela, grandes coisas fez o Senhor por ele. Aqueles que diziam: ei, essa igreja de Cachoeirinha está mirrada, isso aí não cresce não, isso aí está parado, vão ter que passar aqui na frente e dizer: eita, grandes coisas fez o Senhor por esses. Por isso, irmão, fique alegre, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Aleluias. Já estavam livres. O rei Ciro já tinha dado a liberdade. Mas 70 anos de escravo trouxe pobreza. Eles não tinham muito o que fazer, eles não tinham dinheiro, eles não tinham... eles voltaram, regressaram, começaram a regressar para a sua terra. E esse salmista aqui, ele, pelo que eu entendi, ele vinha olhando a situação do povo. Ele vinha caminhando para Jerusalém e olhando, e ele, imagina, 70 anos atrás, Nabucodonosor havia invadido, queimado tudo, destruído tudo, deixado só os miseráveis na terra. Então, ele chega, o povo começa a retornar, aleluia, para a sua terra, mas a terra estava ressecada, não havia plantio, não tinha, estava tudo desolado, destruído, devastado. Tem pessoas, irmãos, em momentos na nossa vida que a gente olha e é uma coisa difícil de entender por que acontece. Eu não gosto muito de ficar contando testemunho, mas Deus, Ele nos faz. Um certo dia eu cheguei na minha casa, eu tinha passado 3 dias fora de casa, e eu cheguei na minha casa, a minha casa tinha sido assaltada de uma forma que os bandidos pararam um caminhão de mudança e levaram tudo que eu tinha. Eu cheguei em casa, eu olhei, eu falei: Jesus, eu não acredito que eu estou passando por isso. Não tinha nada, só minhas roupas no chão, porque eles tiraram e levaram máquina de lavar, tudo, levaram tudo. E eu olhei para minha esposa e falei: meu Deus, olha a nossa situação, sem nada. Eu liguei para o meu pai desesperado, disse: pai, cheguei em casa agora, eu não tenho nada em casa, eu não tenho uma cama para dormir. E meu pai disse: meu filho, vem para cá, traz a sua família, traz tudo para cá, muda-se daí, vem para cá que aqui você vai reconstruir tudo. Momento difícil que o cristão passa.
Existem momentos na vida da gente que parece o caos. Você olha de um lado para o outro e você fala, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas muitas vezes, irmão, esquece esse negócio de porquê. Pergunte para quê. Porque lá na frente Deus tem algo maior para entregar para você. O Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida lá na frente. Aleluia, o crente, aleluia, ele pode cair, aleluia, 7 vezes ele pode cair, mas o Senhor o levantará, o colocará de pé, aleluia, e vai na tua frente dizendo, estou contigo, não temas, e quando Deus vai na frente, não tem nada que pode parar diante de ti, não há correntes que ficam ligadas, não há cadeados que não se quebrem, porque a presença de Deus, a unção de Deus despedaça tudo, ferrolhos e ferro, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu voltei para lá, para a casa de meu pai, na cidade de Itanhaém, sem nada, cheguei lá sem nada, e ele diz, o Senhor vai restaurar, e aí irmãos, o processo começou, aleluia, minha mãe fazia pão e bolo caseiro, 4 horas da manhã, e eu 6 horas da manhã sentava numa bicicleta, já tinha o meu garoto ali, tinha que dar leite para ele, eu pedalava, aleluia, das 6 da manhã até as 11, vendendo pão e bolo caseiro. Depois eu ia para casa, descansava um pouco, aí minha mãe fazia a segunda fornada, eu ia vender para o café da tarde, pedalava mais 3, 4 horas, voltava para ir para o culto, aí chegava no culto, Deus mandava as suas promessas, e aí o que eu fazia? Eu saía glorificando, aí eu ia dormir, não, tinha um irmão lá na cidade de Itanhaém que me arrumou uma vaga para pedalar de noite e apitar, para dizer que era segurança, magro que só, e uma bicicleta, dizer que é segurança, andava apitando para lá e para cá. Um dia eu vi um homem vindo de lá para cá, eu virei a bicicletinha, eu falei, é por aqui que eu vou, é um grande segurança, aleluia, mas o Senhor vai fazendo essas coisas, e vai mostrando que Ele é Deus nas nossas vidas. Ali o Senhor me resgatou, o Senhor começou a fazer milagre. Eu quero dizer para você nesta noite, o milagre só começou na tua vida. Se prepare, porque tem coisa grande de Deus para a tua vida. Receba aí em nome de Jesus, uma preciosa semente está descendo na tua vida nesta noite. Receba em nome de Jesus. Vão ter que dizer, grandes coisas fez o Senhor para o Manuel, grandes coisas fez o Senhor pela Maria, grandes coisas fez o Senhor por esse ministério, grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio, é por isso que estamos alegres. O salmista olha a situação. Quando nós falamos salmistas, o salmista, alguns irmãos acham que é sempre Davi, né? Não. Nos Salmos, nós temos Salmos de Davi, são 73, Asaf 12, os filhos de Corá são 11, Salomão, ele tem 2 salmos, Moisés 1, Emã 1 e Etã 1. Os demais 49 salmos, eles são anônimos. Dentre eles, o Salmo 126 também é anônimo. E aí eu fico olhando para não ter tributo a nada, a ninguém. O Salmo 126, ele ficou como anônimo. O anônimo na vida do crente é o próprio Deus fazendo por ele, porque alguém pode te ajudar, porque é teu parente, viu você em dificuldade, ele vai lá e te socorre, a mãe, o irmão, o pai, o filho. Mas eu quero dizer para você, irmão, o Salmo 126, toda a honra e toda a glória e o tributo seja dado para um Deus todo-poderoso. É Ele quem está diante de nós. Coisa linda. Tem coisas na Bíblia, irmão, que a gente fica impressionado. Dentro desse, debruçando aqui, eu já vou terminar, que hora que eu tenho? 5 minutos? Tá bom, Deus abençoe. Eu debruçado no texto bíblico,
eu comecei a ver coisas gloriosas. O Senhor me levou, quando eu estava estudando a respeito disso aqui, o Senhor me levou quando Jacó estava tendo, suas mulheres estavam tendo seus filhos. Lá havia uma mulher chamada Lia, que foi a primeira mulher, já eu volto para o texto aqui. Uma mulher chamada Lia e a outra Raquel. A Lia, ela começou a ter filhos, porque como Jacó era muito apegado a Raquel, Lia se sentia desprezada. E aí o Senhor começou a abrir a madre de Lia e ela começou a ter filhos. E ela começou a colocar nomes aos seus filhos. O primeiro nasceu assim: olha, porque eu fui desprezada pelo meu marido, esse daqui vai chamar Rubem. E aí, porque o meu marido vai se ajuntar comigo, esse aqui vai se chamar Simeão. E ela começou a colocar nomes referentes aos seus sofrimentos. Mas aí chegou um dia que ela estava já com seus filhos, e nasceu um chamado Judá. E ela disse: a esse aqui eu vou glorificar a Deus. E foi justamente desse que nasceu o Filho do Deus Todo-Poderoso. É da semente de Judá, é da raiz de Jessé. É coisa linda, irmão. Quando tem Deus, quando o crente é grato ao Senhor, quando o crente não se esquece de nenhum dos benefícios, esse Salmo 126 mostra o povo olhando para trás e dizendo assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, né? Como as torrentes do Neguebe. O Neguebe, ou lá no sul de Israel, embaixo, a terra seca pelo sol, e o povo que ia plantando a sua semente, eles iam plantando sem muita esperança, porque eles dependiam da chuva. E muito antes dele, alguém já havia plantado ali, né? E esperaram, e muitas vezes não brotou, muitas vezes não saiu. E quando começavam essas chuvas torrenciais, essas águas elas desciam meio que caudalosas. Eram águas grossas, ela vinha trazendo todo aquele limo, vinha descendo do monte. E quando ela invadia a terra, né, em poucos dias florescia. O deserto começava a transformar a sua paisagem. Então, quem viveu lá no passado, os novinhos não sabiam disso, mas os mais antigos sabiam: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ele estava dizendo: Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso de pegar isso daqui, que esse chão aqui, que parece infrutífero. Irmão, eu quero dizer para você, parece que não vai dar nada lá, né? O Senhor te levou em lugares que parece que não vai nascer nada, não vai dar nada, que aquilo ali não é terra de ninguém. Eu quero dizer para você, quem vai para a terra de ninguém com a promessa de Deus, faz como Abraão. O Ló foi para a campina, Abraão foi para o deserto. A campina se tornou, aleluia, em lugar infértil, mas o deserto o Senhor prosperou. Nesta noite a sua terra vai ser molhada. Nesta noite, aleluia, a sua semente, aleluia, vai começar a brotar, porque a torrente do Neguebe está passando por aqui. Tem águas descendo do rio da graça de Deus, e aonde ela passa ela cura, aonde ela passa ela transforma, aonde ela passa tem vida. Em nome de Jesus, receba aí, receba a água de Deus aí, receba renovo, receba batismo, em nome de Jesus. Seja renovado pelo poder da palavra de Deus. Ele via essas pessoas chorando porque não sabiam o seu amanhã, chorando porque estavam vindo de escravidão, chorando porque não havia muita perspectiva. Eles plantavam a semente e choravam em cima da semente, e assim eles iam, mas o Senhor é quem faz o milagre. E aí ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está chorando muito? Está muito doloroso
prova, a sua terra ela está de uma maneira tão seca, tão amargurada, triste, uma vida triste. Infelizmente isso acontece. Para a vida do cristão é assim. O cristão ele é momentos de tristeza. Nós somos totalmente diferente do mundo. O mundo, quando você vê uma galera aí na balada que eles dizem, eles estão pulando, eles estão se divertindo, eles estão ali, mas quando eles vão para casa que põe a cabeça no travesseiro, aí vem aquela tristeza profunda. O crente é diferente, o crente ele tem alegria o tempo todo, e às vezes, um momento ou outro vem a tristeza, mas quando a tristeza vem e você vem para a casa do Senhor, até a tua tristeza começa a saltar de alegria. Você já tem sentido nesta noite, a sua tristeza, o teu pensamento mal, nesta noite o Senhor já tem trabalhado por você, aleluia. O Senhor nesta noite manda te dizer pela palavra, o Senhor já se colocou de pé ao teu respeito, tem ordem ao teu respeito nesta noite. Receba essa palavra, saia daqui diferente do que você entrou, porque o teu Pai nesta noite se levantou diante de ti e está dizendo: tem semente nova para você, tem semente nova para você nesta noite. Eu já vou terminar, meus irmãos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A esperança do semeador é colher aquilo que ele planta. A esperança do semeador é receber de volta aquilo que ele pôs lá na terra. Há quanto tempo você tem orado e tem chorado por alguém? Há quanto tempo você tem apresentado alguém para Deus fazer um milagre, para Deus abençoar, para Deus prosperar? É um neto, é um filho, é um parente querido, é o marido que muitas vezes não tem tanta sorte de parar no emprego. Tem pessoas que têm essas coisas repetidas na vida. Eu tenho muitos amigos, muitos pastores amigos, até meio entre o pastorado tem. Eu conheço um irmão que ele trabalha um período, aí daqui a pouco a empresa fecha e ele volta a ficar desempregado, e aquela luta, e a vida é assim, é numa luta. E aí, quem sabe você está semeando pela vida de alguém. Quem sabe você está chorando pela vida de alguém. Mas eu quero dizer para você algo nesta noite, baseado nesta palavra. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Nesta noite, você vai sair daqui diferente do que você entrou. Porque vai ter uma alegria de Deus invadindo a sua alma nesta noite. No caminho da sua casa você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. O Senhor vai encher a tua boca de riso, você vai começar a sorrir, você vai começar a se alegrar, porque o Senhor vai começar a fazer grandes coisas na sua vida. E eu tenho uma palavra de Deus para você, é a partir de hoje, é a partir de agora. Receba essa palavra em nome de Jesus.